Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, irmã Neide Maria. Como está? Boa tarde, irmãos. Salve Maria. Salve Maria. Eu estou aqui hoje com a nossa convidada. Ela é a Neide Maria, nossa irmã da Legião de Maria. Ela já conhece a comunidade de São Geraldo há muitos anos, né, irmã? Sim. Há 30 anos, né? Há 30 anos que ela está na comunidade, está servindo também na comunidade. E agora na Legião de Maria também, ela já está trabalhando como servidora lá da Legião de Maria e ela ajuda muito lá na comunidade. Eu conheci ela lá, né? Na portaria, né? Na cozinha, lá na brechó, que é, no né? Brechó das quintas, das quarta-quinta-feira, né? Sim. Que linda irmã. E nossa irmã, nossa querida irmã, ela tão amável lá, né? Com todos, prestativa com todos. E hoje, irmã, ela está aqui para partilhar com nós nosso 10º encontro já. 10º encontro. Nosso tema é Deixem que eu faço. E a Neide vai partilhar primeiramente com nós um pouco o testemunho dela. Que testemunho que ela nos trouxe hoje para nós, porque ela tem vários testemunhos, né? Sim. E também um pouco com a comunidade de São Geraldo, né, irmã? Sim. Conta para nós um pouco, vamos escutar a irmã um pouco. Faz 30 anos, né, que eu sou da São Geraldo. Só que eu fiquei afastada, né? E faz 3 anos que eu voltei novamente, né, depois da pandemia, né, eu voltei, que eu só rezava nas lives, né, mas Deus nos tocou que nós temos que ir servir, né, servir na igreja, né, não é só ficar dentro de casa rezando, nós temos que ter ação, né, por isso que se chama oração, oração é ação também, né? Trabalhar pela igreja, levar amor, né? Levar amor aos enfermos, né? Já fiz também da Legião de Maria, as visitas, já fiz as visitas para os enfermos. É muito gratificante, né? Quando a gente serve a Deus, né? Deus sempre ele nos dá a recompensa. Sim, verdade. Então eu quero falar do meu testemunho, né? Meu ex-marido faleceu de Covid e meus filhos sofreram muito, meus filhos, e principalmente o meu filho menor. Meu filho menor, o caçulo, né? Sofreu muito com a perda do pai, porque ele orava muito e o pai se foi naquela onda de Covid que teve, né? E eu entrei em uma batalha espiritual muito grande. E eu comecei a orar em casa, né? Orar pelo meu filho. E depois comecei a ir para a igreja. E voltei para São Geraldo. E eu encontrei um senhor aqui da igreja, da nossa comunidade, que ele é do Cerco de Jericó. Você me falou. Sim. Sim. Eu encontrei ele e daí eu falei para ele que o que eu estava passando, que eu estava muito, muito desesperada com meu filho. Aí ele falou para mim, então a senhora vai vir no Cerco de Jericó, que começa amanhã, dona Neide. E eu obedeci, porque ali foi a voz de Deus, né? Deus usou ele, né? Para falar comigo. E eu obedeci, né? E fiz igual São Geraldo, né? Eu obedeço o que Deus pede, né? E teu filho, ele tava com um quadro já assim, tipo de suicídio? Que você Sim, falou? meu filho tava com um quadro de suicídio. Nossa. E como eu orava também por ele, né? Ele não aceitava a morte do pai. Ele não aceitava a morte do pai. O pai, ele não aceitava porque ele dizia, mãe, eu orei dia e noite, eu fiz jejum 24 dias pelo meu pai e Deus levou o meu pai. Ele, no momento, ele não entendia, a dor dele era imensa, né? Porque entregar alguém para Deus
Não é fácil, não né? É fácil, não né? é fácil. Não entendeu nesse momento, né? E aí, nesse intermédio, meu filho entrou nesse ataque de suicida. E eu orava muito pelo meu filho e estava passando para mim também. Tá bem. E aí eu vim pro cerco de Jericó, rezei os 7 dias. Quando foi no último dia do cerco de Jericó, aqui na São Geraldo, nós demos as 7 voltas, né? As 7 voltas, no último dia. E eu sentei no banco da frente pra gente dar os testemunhos, né? E eu falei, aí nesse momento eu vi assim uma muralha espatifando, uma muralha se quebrando, uma marreta enorme e as muralhas se quebrando. E daí eu falei assim, Jesus, o que é isso? Eu falei, porque eu nunca tinha rezado o cerco, né? E aí Deus, naquele momento ali, foi uma pessoa, deu o testemunho dela, aí Deus falou para mim, filha, vai dar o teu testemunho. E eu falei para Deus, no momento eu falei, Deus, mas não aconteceu ainda, meu filho não foi curado. E Deus falou para mim, vai filha, vai que eu te sustento. Né? Para você contar o que você viu, né? Edição, ela viu, disse que quando o muro, né, é como desabou, se fosse, desabou. Né? Para nós é o cerco de Jericó que você então estava vindo, né? Sim, estava vendo, né? Estava vendo, né? O cerco de Jericó. Aí, naquele momento ali, eu fui até na frente, falei da cura do meu filho, falei que meu filho tinha sido curado, que Deus tinha visitado ele e que eu estava muito feliz. E naquele momento eu senti uma alegria muito grande. E quando terminou tudo, terminou, né? Terminei, dei meu testemunho e fui embora para casa, né? Quando eu cheguei em casa, eu fiz almoço, né? E daí eu sempre rezo o terço da misericórdia, né? Aí eu tava rezando às 3 horas, às 3 horas da tarde, né? Eu tava rezando e tocou, e eu cochilei com o telefone assim, em cima de mim, no meu peito. No cochilar, aí eu acordei com ele vibrando, né? O meu telefone. Alguém te ligou, né? Alguém não me ligou, mandando mensagem. Aí meu filho mandou mensagem para mim e falou assim, na mensagem que eu comecei a abrir naquele momento, que ele foi falando ali. Aí ele falou assim, mãe, eu já liguei para minhas irmãs e pedi perdão para elas, tudo que eu fiz, tudo que eu ofendi. No momento, me deu uma dor no meu coração, me deu um medo. Falei, meu Deus, se meu filho se matar agora, ele mora longe, né? Eu moro na Copa, na época ele morava lá no Santa Isabel, né? Eu falei, meu Deus, se meu filho fizer isso, meu Deus, o que eu vou, né? E agora não vai dar tempo. Na mente, só isso, né? Só isso, né? E Deus falou mais uma vez, acalma o teu coração e leia tudo. Deixa ele falar com você. Porque naquele momento ele foi falando. Aí eu fui lendo. E eu fiquei assim, numa emoção muito grande. Naquele momento que Deus falou isso. Falou para me acalmar o meu coração. Sim. Aí aí ele falou na mensagem, falou, mãe, Jesus hoje me visitou. Jesus veio aqui, mãe. Olha só. Jesus veio aqui hoje, mãe. E a partir de hoje, mãe, eu fui curado, mãe. Eu fui curado da depressão. Nossa. Eu fui curado, mãe, desse ataque suicida, mãe. E nunca mais, mãe, eu vou falar essa palavra. E me perdoa, mãe. Perdão, mãe, por eu ter te ferido tanto com essas palavras. Meu Deus, que lindo. E eu comecei a chorar. Eu chorei muito, muito, muito com Deus de alegria. Foi 3 horas da tarde. Foi 3 horas da tarde. 6 horas da manhã no cerco. Você terminou teu cerco. Foi 7 dias, o 7º dia. 6 horas da manhã, Deus falou comigo que Deus tinha curado ele. Fui para casa. Quando foi 3 horas da tarde, no terço da misericórdia, Jesus visitou o meu filho. Manda mensagem que Jesus visitou teu filho. Que Jesus tinha visitado ele. Jesus da divina misericórdia, né? Tá da misericórdia. E quando eu rezava para o meu filho, nas minhas orações, eu via uma Bíblia
com as folhas dela era tudo dourada. Meu Deus. E nesse dia, ele tinha pego a Bíblia do pai dele, que ele tinha guardado. E ele me falou como que foi a cura. Ele falou que ele estava sozinho, que ele se fechou lá na casa, que aquele domingo ele não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Ele se fechou na casa e ele estava em jejum. Aí ele estava orando, aí diz que no momento Deus falou assim para ele assim: Leonardo, eu quero falar com você, meu filho. Pega a Bíblia. E ele foi, pegou essa Bíblia, abriu um salmo e leu, e aí ele foi curado. Então, eu deixo aqui, a nossa fé, quando Deus falar conosco, quando Deus tocar em nós temos que crer. Quando Deus falar no teu coração, é para você crer. Quando vir a cura, que alguém está falando num grupo de oração, numa live, você crê, irmão, você crê, porque Deus, Ele é o nosso Deus do impossível. E no crer que Ele faz. Na fé, né? E eu tenho muitos testemunhos ainda para contar. E que Deus fez muitas bênçãos na minha vida. E no crer, no acreditar que Ele faz. Que lindo. E através da oração da mãe, né? Porque a Neide, que sempre intercede muito pelos filhos, a gente sabe um pouco também assim do testemunho dela, porque ela sempre partilha com nós, pede oração, né? E é uma tribulação também, às vezes, né, nossa vida, né, como mãe, né? Mas tantas coisas já que ela venceu, né, e com a oração que ela... Então, um pouco do testemunho da nossa irmã, né, como mãe também, ela traz para nós aqui, para a gente partilhar um pouco, né? E que lindo, irmã, tudo que Deus te mostrou, né, através da pastoral lá do Cercos de Jericó. Eu também fiz várias vezes, né, e Deus queira que eu continue também lá, né, que é muito bom. Deus também, Ele me abriu as portas, né, e tem um testemunho também, né, que ainda não contei lá, mas um dia eu vou contar. E graças também ao cerco, né, que eu fiz, eu recebi a graça, sabia? De uma coisa assim, travada há anos, que Deus me mostrou, né, que de repente, já fazendo o cerco, Deus me mostrou. E aí eu teve acesso, né, de novo às coisas que eu queria, né, que tinha documentos travados, né, bloqueados, contas bloqueadas lá em Paraguai, e eu fiz o cerco e deu certo. Amém. Partilhei com algumas irmãs lá. Mas o cerco é muito bom, irmãos, né, tudo que a gente faz com oração, com fé, né, e o cerco de Jericó, a gente sabe mesmo como que é, né, como que a gente explica melhor, né, esse movimento, assim, que a gente faz lá no cerco. A graça que a gente recebe é para derrubar as coisas assim, os malefícios, os vícios. O cerco de Jericó é uma oração muito forte, né, para derrubar as muralhas do vício, da inveja, do ódio, da mágoa, né, da nossa árvore genealógica, né, que muitas vezes, né, a gente herda alguma pecado lá do nosso passado, né, nossos avós, bisavós, tataravós, né. Então no cerco de Jericó a gente quebra essas maldição, né, que a gente vem herdando sem querer, né, sem querer, e o inimigo, ele nos cega, né, porque se você não tem Deus, ele cega você, né. Então o cerco de Jericó é uma oração exorcista, né? Muito poderosa, que ela vai quebrando mesmo, vai destruindo as muralhas. É muito forte mesmo, né? Muito forte. Que lindo, né, irmã? Muito forte. E hoje nosso tema também, que vamos fazer bem curto, né, com o nosso tema de hoje. Vamos seguir falando um pouquinho só já do nosso padroeiro esta vez, né, que a gente partilhou já o testemunho da irmã, mas para não deixar passar, hoje o nosso tema é Deixem que eu faço. Foi a palavra de São Geraldo quando ele era pequenininho ainda, né, com os irmãos, quando ele ajudava os irmãos, quando ele partilhava o pão, diz que entre eles, né,
E ele sempre partilhava um pãozinho que ele tinha, ele acostumava a partilhar. Então, isso a gente aprende já lá na casa, né, na família, com os pais, né? Ele adquiria costume, quando pequeno, partilhando seu pão com as pessoas da sua família, dando suas roupas aos pobres. Mais tarde, aos 19 anos, trabalhando por conta própria como alfaiate, dividia em 3 partes seus rendimentos, uma para a mãe, para a família e outra parte para os pobres, e a terceira parte a celebração das missas pelas almas do purgatório. Posteriormente, como religioso redentorista, ele feliz ao distribuir o pão, alimento e roupas aos pobres que se postavam à porta do convento. Enfim, por ocasião dos trabalhos de casa, quantas vezes ele tomava o lugar dos outros irmãos, dizendo: deixem que eu faço, sou jovem. Ele se colocava muito no lugar dos outros e ele tentava ajudar muito, né? Se solidarizava com as pessoas, tanto que ele queria que os demais descansem e ele fazia, em lugar dos outros. E ele sempre buscou as tarefas mais simples, né? Ele não queria se aparecer muito, né? São Geraldo é assim, muito humilde, né? E ele buscava sempre, diz que ele queria pegar aqueles trabalhos assim mais simples, que sobrava. Ele fazia tudo que ele podia e o que sobrava assim para não aparecer, né? Não é porque ele não queria fazer, para não aparecer, né? Ele não queria pegar cargos, né? Cargos importantes, né? Isso que ele não queria. Ele queria trabalhar na lavanderia, né? Na cozinha, né? Isso, assim ele era assim, né? Ele era muito simples, né? Muito simples, São Geraldo, né? Sim. Então, aqui no Regulamento de Vida, que é o livro que ele escreve, só vou ler algumas partes, sim, algum trechozinho aqui, o que ele escreveu. Ele escreveu assim: vou esforçar-me para evitar em todas as ocasiões, incomodar meu próximo, irritando-o. Ele evitava no máximo irritar, ofender, humilhar o próximo. Sim. Ele se esforçou, diz muito, para evitar isso, né? Aí, se souber de defeitos de um deles, tentarei corrigi-lo, mas não em frente dos outros. Esse é muito importante, nós que estamos nas pastorais, né? Sim. A gente da Legião, né, irmã? A gente sabe que não somos perfeitos, né? Sim. Esse é um detalhe que a gente tem que levar em primeiro lugar em conta, porque a gente é humano, né? A gente é fálido, a gente erra, né? E a gente cansa também, né? Mas para isso os irmãos têm que estar aí para ajudar, né? Sempre para nos incentivar, não para ofender, não para irritar, não para humilhar. Não para humilhar, Não, e os defeitos, corrigir com amor, né? Eu acho assim, né? Todos nós temos defeito, ninguém é perfeito, né? Mas isso serve para nossa casa, isso serve para nossa igreja, para o nosso trabalho, né? Quando alguém errar, você vai lá e fala com delicadeza. Com delicadeza. Fala com amor. Assim São Geraldo fazia, assim né? Assim São Geraldo era, né? Ele mesmo está falando aqui. Está falando, né? Ele mesmo falava: tentarei corrigi-lo, mas não em frente dos outros. E assim, em particular, entre nós dois, com toda a caridade e em voz baixa, né? Não colocá-lo em ridículo, ridiculizar nosso irmão diante dos outros, né? Sim, isso não vem de Deus. Exatamente. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Se perceber que um padre ou um irmão, porque ele era irmão, né? Ele já estava como irmão, né? Já era consagrado, né, como redentorista. Ele era irmão, né, e também estavam lá os padres, né, redentorista também. Então, se perceber que um irmão ou um padre estiver precisando de alguma coisa, deixarei tudo para atendê-los, ao menos que uma ordem contrária me impedir. Visitarei os doentes várias vezes ao dia, se me for permitido. Também as visitas dos doentes, né, irmã? Que lindo que um pouco também do que a Legião de Maria faz. Legião de Maria é um movimento pequeno, né, irmã? Somos um movimento bem simples. A maioria são pessoas já meio assim, já
senhoras, senhoras, né? na nossa Né? comunidade, pelo menos, porque eu sei que em Paraguai, quando eu estava, tinha muita comunidade juvenil também. Quando eu comecei com 16 anos. 16 anos. E tinha juvenil também. Uma coisa assim que eu me enquadrei na Legião de Maria, que eu gostei muito, que eu me apaixonei pela Legião de Maria. A Legião de Maria, o que eu gostei muito, que a gente trabalha em silêncio, né? Nós fazemos visitas, nós fizemos nossas reuniões, é tudo em silêncio, né? Isso me tocou muito. E a gente, tudo que acontece na Legião de Maria, a gente não fala, a gente não se, para não se engrandecer nosso ego, né? Para não se engrandecer, né? Porque se você está fazendo caridade para Deus, só ele que tem que ver. Só ele que tem que ver, né? Então, uma coisa assim que me encantou muito da Legião de Maria é isso aí. É que Nossa Senhora, ela trabalhava, ela fazia as coisas quietinha, né? Que uma vez eu vi também falando, por que a Nossa Senhora tem a boca pequenininha, né? Porque ela nas ficava... imagens dela, né? Nas imagens dela, né? Porque ela falava pouco, né? Ela se expressava pouco, né? Ela nunca se engrandecia, muito, né? Por tudo que ela fazia também, né? Ela não se engrandeceu. E por tudo que Deus fez por ela e nela, né? Na pessoa dela, né? Sim. Isso aí mesmo. Por isso que Deus escolheu ela, né? Escolheu Maria, né? Para ser a mãe de Jesus, né? Porque ela foi, entre todas as mulheres, ela foi a escolhida, né? Ela foi a escolhida. É verdade, Nossa Senhora, né? A mais humilde, né? Então, meus irmãos, é isso que ele tentava sempre, né? Ele tentava agradar as pessoas, né? Encorajar as pessoas, né? E não humilhar, né? Não diminuir. E se por acaso ele observava, né, os defeitos, era para corrigi-lo com amor, né? E servir com amor, né? Em tudo que ele fazia, ele colocava amor, né? Humildade, né? O serviço dele era mesmo tudo feito com amor, né? Porque não é o serviço em si que tem valor. O que tem valor é o serviço que a gente faz para as pessoas. Então, o que importa realmente é o bom trato que a gente dá para as pessoas, né? Se a gente está tratando com amor o irmão ou a irmã, né? E se por acaso não está agindo bem, a gente se importar por essa pessoa, visitar, perguntar o que está acontecendo, ajudar, não ofender, não humilhar, não diminuir, né? E isso era muito importante no serviço da São Geraldo, né? São Geraldo, sim. Então, que lindo. Alguma coisa mais, minha irmã? Não, é isso aí mesmo, né? Falar do São Geraldo, né? Que ele foi, né? E de Maria, né? Falar da Nossa Senhora. E São Geraldo, ele amava muito Nossa Senhora, tinha uma devoção extraordinária, diz que muito grande, né? Sim. Ele era apaixonado por Nossa Senhora. Diz que ele, sempre que ele via uma imagem assim de Nossa Senhora, ele já ficava extasiado, ele já não podia nem falar. Tanto era o amor, né, que ele sentia, né, na vida contemplativa por Nossa Senhora, que ele não podia, diz que se encontrar com a imagem dela quando ele ia, diz que na missão, e ele via uma estampa, uma imagem dela, ele se extasiava. Ficava aí, né, transfigurado com Nossa Senhora, né? Porque Nossa Senhora, ela realmente é a pessoa, a nossa mãe, né, eu falar assim, que nos ajuda, né, a melhorar, né, para buscar também, né, esse serviço mais aperfeiçoado, né, serviço de amor, né, com nossos irmãos, né, e a gente que pratica lá na igreja, né, a fraternidade, né, de irmãos, né, a gente que está lá para servir, né, que seja para orar, para fazer os trabalhos mais simples, né, porque São Geraldo fala disso aqui. Em todas as atividades em que eu tiver de trabalhar com os outros, mesmo que se trate de coisas pouco importantes e simples, como varrer ou transportar objetos, etc., que meu costume seja hoje nunca pegar o melhor lugar, né? Ou querer pegar cargos importantes para aparecer,
Não, ao contrário, é para servir com amor, né? Que a gente assume ou a gente fala assim para Deus, né? O serviço mais cômodo, nem o instrumento mais adaptado para a tarefa. Darei o melhor aos outros, contentando-me com o que sobrar. Assim todos ficarão contentes e eu também. Então, para ele era importante dar o melhor para os outros, né? Esse era o melhor serviço. Sim. E que sirva para nós também, né? Que São Geraldo nos ajude a refletir um pouco também, né? Porque ele escreveu essas palavras aqui, ele escreveu no seu regulamento de vida, né? Então, para ele era muito importante servir, mas servir com amor, né? Com amor, com alegria, né? E com humildade. Né, irmãzinha? Das 5 itens que São Geraldo fazia, que eu acho muito bonito, né? Que ele vivia o amor, né? O amor. Ele vivia a caridade, a paciência também. O perdão e o silêncio. Então, esses 5, assim, virtudes dele, né, que nós temos que era a virtude dele que nós temos que procurar imitá-lo, né? Sim. São Geraldo, né? Eu sei que Geraldinas, né? As Geraldinas. Eu sei que não é fácil, né, irmãos? Não é fácil, mas a gente tem que perseverar. Né? Temos que perseverar. Tem que perseverar. Em nome de Jesus e com a graça e intercessão também de nosso padroeiro São Geraldo, né? São Geraldo. Que ele interceda por ele, né? Todas as vezes que a gente ir na igreja, fazer qualquer coisa, assim, às vezes não dá, às vezes você tem problema com a família, às vezes com o trabalho, mas você tem que pedir para São Geraldo, me ajuda, intercede por mim, né? Eu quero, eu quero ir, eu quero fazer São Geraldo, assim como você fez, né, pela sua igreja, né? Porque o bem que nós estamos fazendo aqui na Terra, com certeza, né, Deus está vendo tudo, né? Tá vendo Deus, tudo, ele vê tudinho, né? As graças que a gente está fazendo aqui. Então, a gente procurar seguir como São Geraldo seguiu, né? Como ele fez, né? Que ele falou, né? Aqui se faz a vontade de Deus. Amém. Que assim seja, irmã. Muito obrigada, então, né? Por seu tempo, também por seu testemunho muito. A gente aproveita muito também, né, do testemunho dos irmãos, né, que é maravilhoso. E muito obrigada, irmã, Deus te abençoe. São Geraldo também nos guarde e nos proteja sempre e interceda sempre por cada um de nós. Que assim seja, meus irmãos, e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria. Salve Maria. Até amanhã.